Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 191. Eu sou o Felipe Bonzuben e a culpa é da Tati, que não participou do preview. A culpa não é minha. Oi, gente, tô aqui, não fiquem bravos, tá? No próximo preview eu participo. Se os meninos deixarem, eu prometo. Rodolfo, depois dessa nós vamos ter que convocar, não tem nem opção, velho. Agora a Tati vai ser obrigada por todos os torcedores do Patriots a participar de todos os reviews. Essa é minha que falei a frase do Thiago Neto do Cruzeiro e fez a gente perder a baita também. Ah, puta que pariu, cara. Olha, eu nunca falo palavrão, mas puta que pariu. Como é que os Patriots foram perder esse jogo, mano? Ai, o que nós vamos falar no programa de hoje? Eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar desse time depois dessa derrota, depois desse vexame que a gente passou. Não, a gente acha o que falar. Não sei se vai ter alguma coisa de bom pra falar a respeito do jogo, mas a gente vai achar alguma coisa pra gente conversar aqui. Ai, vamos dar uns recados e falar das notícias. A gente pensa o que a gente fala desse Patriots e Dolphins, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, recadinhos, dona Tati. Patriotas Awards está no ar, entrou nessa segunda-feira. A gente está gravando hoje, segunda-feira também, para não ter que gravar no ano novo. Mas Patriotas Awards está no ar. Já passamos de 2.000 votos, hein? Mas a gente quer que todo mundo vote, né, meu? Sim, eu não votei ainda. Tô super ansiosa para dar meu votinho também. Então, como a gente falou, né, no último podcast, é uma coisa que a gente acha legal pra caramba fazer e tá no ar aí, contamos com a participação de todos vocês. Infelizmente não vai ter a folga para o programa ir ao ar logo, vai demorar um pouquinho, então bora votar, gente, são várias categorias aí, tá? E votem com parcimônia, não deixem a chateação com o time dominar o sentimento de vocês na hora das escolhas. A gente já até recebeu mensagem falando: vocês não deviam ter posto o Patriots Awards depois de perder do Dolphins. Gente, pelo amor... Pô, vocês não conseguem separar um negócio de outro, a culpa não é nossa. De novo, Rodolfo, tudo agora a culpa vai ser nossa. A gente que põe o negócio no lugar errado, é a gente que não traz a taxa pro programa, aí complica, né, meu? Pô, é só pensar lá e ir lá e votar. E se não quiser também não vota. Você tá achando ruim, não vota. Eu tô já nessa, já faz tempo já. Eu perdi paciência pra muita coisa. Mas Patriotas Awards tá no ar essa semana e, como sempre foi, vai ser valendo do que os jogadores fizeram na temporada regular, né, cara? Não vale playoffs. São os 16 jogos que a gente usa de amostra pra gente escolher quem foi pior, quem foi melhor. Como sempre foi e continua o Patriots Awards, né? É isso aí, pessoal. Tem que deixar o clima de terra arrasada pra lá e lembrar que ainda existe vida, cara. Tem mais um jogo aí de wildcard pra gente torcer. E o importante é sempre acompanhar os Patriots, sempre torcer pelo time e prestigiar aí os jogadores que fizeram uma ótima temporada também. Nem tudo foi horrível e, pô, ainda tem temporada, gente. Vamos parar com esse clima ruim aí e vamos prestigiar o Patriots Awards. Então, vou só relembrar aqui rapidinho as categorias. Melhor novato rookie, ou seja, um jogador que chegou na NFL e fez o seu primeiro ano nos Patriots. Machucado, que fez mais falta. Essa é uma importante, difícil até de votar esse ano. Jogador que mais evoluiu da temporada passada, então não tem a ver com ser rookie, não tem a ver nada. É a temporada que o cara fez em 2018 comparando com a temporada que ele fez em 2019. Melhor jogador do Special Teams, melhor jogador da defesa, que também tem um monte de nome aí pra votar. Melhor jogador do ataque, que eu acho que é a categoria mais difícil desse ano, escolher um nome aí. Pior movimentação no elenco, ou seja, jogadores que a gente mandou embora e que podem ter feito muita falta.
Maior decepção da temporada, ou seja, aquele cara que você esperava muito dele, que de repente chegou na temporada e não entregou o que você imaginava. O MVP da temporada, que é melhor jogador no geral, quem foi mais importante para o time no geral, e melhor jogada de 2019, que são 10 opções. Tati, pro pessoal que não sabe, a gente começa isso aí... Quando que a gente começou? Quase que outubro? No máximo começo de novembro, né? A gente começa antes, até porque a gente tem que assistir pelo menos os highlights, né, de todas as partidas, porque a jogada é o que mais dá trabalho, e aí nós vamos conversando, né, no decorrer das semanas, aí vamos dando sugestões e tal, aí até agora... Até sugeri uma jogada de ontem, mas não deu tempo. Mas é isso, a gente vai trabalhando assim, bem do começo da temporada, né, Felipe? Porque aqui o trabalho não para. É um negócio que a gente tem que rolar em paralelo. A gente vai meio que montando já... Porque assim, as categorias são bem parecidas de um ano para outro. Uma coisa que muda aqui ou ali. Então a gente já vai meio que colocando nomes. Aí às vezes, dependendo do que o cara faz, a gente já tira o nome. Mas o da jogada é isso. O da jogada a gente reassiste todos os highlights dos jogos. Para aí a gente ir separando o que a gente acha de legal. Para fazer um segundo filtro. Nesse segundo filtro a gente arranca mais algumas jogadas e vai tirando para chegar até... às 10, a gente sempre tenta manter as 10, certo? Então entra lá, tá no site, não adianta pôr comentário no Facebook, não adianta pôr comentário no Twitter, não adianta pôr comentário no Instagram, no YouTube, os comentários não vão valer, tá certinho lá, tem o post no site com todas as categorias, que é um sisteminha que você vai lá e clica para votar, e ele já faz certinho para quem foi o voto, para não ter problema da gente fazer contagem errada nem nada. Certo? Então entra lá no site, tô pondo aqui nos comentários aqui na descrição do podcast também para quem precisar, clicou lá e vota, e por favor votem em todas as categorias, isso é muito importante pra gente ter uma opinião legal, opinião certinha do torcedor brasileiro. A gente sempre pede todo ano isso, e vocês sempre não votam em todas as categorias. Por favor, vote em todas as categorias. Que mais que temos de recados aqui? Falando de YouTube, o podcast está de volta no YouTube. A gente avisou algumas semanas atrás que ele ia sair, ele chegou a sair. Eu achei uma outra ferramenta aqui que faz o upload no YouTube automático. Então, que era um problema assim, ter que pegar o áudio, fazer uma imagem para ele, ter que converter ele em vídeo. A conversão do vídeo no tamanho do nosso podcast fica gigante, demorava um século para exportar, mais um século para pôr no YouTube. Era um baita de um problema sim o podcast no YouTube. Só que eu achei essa ferramenta que pega direto quando o podcast vai pro ar, transforma num vídeo e vai pro YouTube direto. Então eu subi tudo que estava atrasado lá semana passada, e agora vai de um por um, vai para voltar pro YouTube. Então quem ouve pelo YouTube aí, que gosta de ouvir pelo YouTube, avisa a gente se der algum problema, se der alguma coisa, que eu não conheço muito bem a ferramenta, fiz uns testes, pareceu para mim bom. Então quem ouve mais por lá, se der algum problema, avisa a gente pra gente saber o que tá rolando. Um outro recado que eu tenho para dar aqui antes da gente entrar em notícia, eu quero mandar um abraço pro Renan Jardim, que ouve a gente aqui faz um tempão, que sempre participa com a gente no Twitter, manda pergunta pra gente quando a gente pede. O Renan é jornalista, trabalha com esporte, tem umas coisinhas dele de NFL também. E eu descobri, na verdade, esse final de semana, não sei se já faz mais tempo ou não, mas que ele está sendo um dos brasileiros narrando os jogos em português do Game Pass, a partir de agora. Então eu fiquei feliz pra caramba de ser o Renan. A gente nem conversou, eu estou aqui realmente vim para mandar um abraço e mandar parabéns para ele, porque ele merece, é um baita de um jornalista e tá tão perto da gente aqui, participa tanto com a gente, que eu fiquei bem feliz de saber que o Renan tá lá agora. Se não me engano, ele tá fazendo junto com o Rafão os jogos em português lá no Game Pass. Parabéns, Renan, você merece pra caramba, cara. Ainda antes de a gente falar de Dolphins, gente, temos algumas notícias aqui. Na sexta-feira vocês ficaram sabendo que a NFL divulgou os 10 melhores QBs dos 100 anos.
O Brady já tinha avisado até antes que ia entrar, não tinha nem como não entrar. Mas, Rodolfo, muita gente ficou um pouco injuriada aí com a lista, porque faltou uma galera aí. Por exemplo, não tem Brees, não tem Aaron Rodgers. Também é difícil pôr 10 só, né, cara? Pra você faltou alguém? Você acha que você colocaria alguém aí nessa lista? Como que você viu esses 10 melhores QBs aí? Se eu fosse colocar alguém que ficou de fora, seria de fato o Brees, né? Até porque ele tem vários recordes, touchdown, jardas passadas. Mas é como você falou, né? São diversas épocas aí da NFL. Eles preferiam colocar algum jogador da época do capacete de couro lá, como o Richard Sherman falou. E é difícil a gente julgar, porque, os caras, mesmo se colocassem o Brees, provavelmente teria algum outro que eles reclamam, né, que não está na lista. Então eu acredito que de acordo com a linha de raciocínio, em várias épocas tiveram jogadores de qualidade e esses foram os escolhidos. Acredito que mesmo alguns que ficaram de fora também têm qualidade e poderiam estar nessa lista, mas, é só uma lista. Ainda tem outros jogadores que não estão e também tem qualidade para isso. Acho que se não precisa arrumar briga, Tom Brady, incontestável, óbvio, e o Brees merece uma menção honrosa, porque o cara é ótimo, é um dos melhores da história. Eu também. Pra mim, quem mais faltou nessa lista foi o Brees. Eu não sei no lugar de quem que eu colocaria, mas eu colocaria o Brees. Acho que o Brees tinha que estar aí. Agora, Tati, uma coisa que eu achei assim, que teve uma espécie de critério, foi que, por exemplo, se você pegar só o Brady, que é o dos QBs que tá jogando. Porque não tinha como não pôr o Brady. Não é porque a gente é torcedor do Patriots aqui nem nada, mas desculpa, não tinha como não pôr o Brady numa lista dessa. E o resto é tudo jogador que já parou. Eu acho que eles quiseram meio que fazer isso, porque como o Rodolfo falou, se você põe o Brees, fica mal um monte aí de fora que a galera ia achar ruim. Então me pareceu assim, vamos fazer com a galera que já parou e enfia o Brady aí que não tem como, sabe? É bem complicado, assim. Eu até brinquei que eu tô de boa com a lista porque o Tom Brady tá nela. Mas você vê, é uma edição comemorativa de 100 anos de uma liga para escolher 10 jogadores. Realmente, o Brees deveria estar nessa lista. Mas eu não tinha pensado por esse lado que você falou, assim. Só o Brady ainda tá na atividade, enquanto os outros nomes já não jogam mais. Não sei se talvez eles deveriam ter feito um outro critério, por exemplo, das eras da NFL. Às vezes poderia ter sido mais justo, porque apareceram alguns quarterbacks que jogaram mais ou menos na mesma época, né? Mas é complicado, assim, e eu sou muito do que o Rodolfo falou. Gente, é uma lista, sabe? É uma lista só, não muda o feito de ninguém, não muda a qualidade de Drew Brees, de Aaron Rodgers. É lógico que a gente quer ver o nosso ídolo sendo colocado no lugar mais alto do topo, vamos dizer assim. Mas é bem complicado, assim, porque são 100 temporadas para você escolher 10 pessoas. E não dá pra colocar todo mundo, infelizmente não dá. E assim, a NFL também tem um baita de um problema quando ela vai fazer isso, porque se fosse, por exemplo, 100 temporadas onde o esporte era bem parecido, ajuda, mas nessa época antiga, como o Rodolfo falou aí do capacete de couro, era quase outro esporte. Mas daí ela não vai pôr por causa disso. Ela tem que guardar uma vaga pra galera ali. É um problemaço fazer essas coisas. Tanto que muita gente pede que a gente faça a lista aqui. A gente sempre hesita por causa disso, porque é muito complicado você fazer uma lista dessa. A gente também é muito... a gente não gosta de falar de coisas que a gente não assistiu ou coisas que a gente não estudou. Então, assim, falar de jogadores que a gente não viu jogar é muito complicado de você simplesmente falar dele pelo que você leu só. É um baita de um problema. Que assim, a NFL tinha que fazer porque são 100 anos, mas é um baita de um problema. Agora, eu vou deixar duas coisas aqui desses programas, se alguém não conseguiu ver. Esse último, assista, porque acho que foi, pelo menos das coisas que eu assisti até hoje, foi o momento mais legal que eu vi de Brady com o Bill Belichick falando entre eles e falando deles um do outro. Muito legal o que eles fizeram. Os dois se soltaram. O Bill Belichick, ele chegou até a gargalhar no nível Bill Belichick.
Não foi uma gargalhada normal, mas para Bill Belichick aquilo foi uma gargalhada em algum momento. Ele estava bem solto ali, foi muito legal. E assisto dos tight ends, que o Bill Belichick conta que da história do Gronkowski, quando o Gronkowski foi para visitar eles para fazer entrevista antes do draft, que o Gronkowski tirou uma soneca deitado no chão enquanto estava aguardando eles virem para conversar. Coisas que só o Gronkowski faz e ainda consegue se dar bem nessa história toda. Então, assim, ficou muito legal o que eles fizeram, os programas. Vale a pena. Se você... Game Pass tá tão baratinho aí pela Vivo que vale a pena você pegar, nem que seja por um mês, para fazer uma maratona, assistir as coisas que tem lá. Tem coisa muito boa por ali. Ainda temos uma notícia aqui, seu Rodolfo. Josh McDaniels. Chegamos na época do ano em que dessa vez é só o McDaniels, porque a gente não tem um coordenador de defesa, mas porque sempre são nos dois. Mas McDaniels começa a história de fazer entrevistas com os times que estão precisando de head coach, e 3 times já pediram oficialmente para conversar com ele, que é Giants, Browns e Panthers, né? Sim, isso também, se a gente pensar que logo, não sei se já aconteceu, mas o Jason Garrett deve ser demitido dos Cowboys, provavelmente vai ser mais um time interessado nele. Aí o ônus do sucesso, né? A gente pode perder aí o nosso coordenador ofensivo, mas é aquela história, ele é um cara espetacular e a torcida tá meio criticando ele, dizendo pode ir embora, porque a temporada do ataque foi meio triste. Porém, se ele sair vai ser uma perda muito sentida, porque ele é um excepcional profissional no que ele trabalha. Talvez esse ano ele tenha sido prejudicado por muitos problemas, seja de lesões ou baixo desempenho dos nossos jogadores, mas ele é um cara muito bom e não é à toa que ele está sendo pretendido por outros times, e caso ele eventualmente venha a sair, vai ser um cara que vai fazer muita falta. Eu confesso que eu tô bem temerária, assim, esse ano. Eu meio que sinto que desse ano não passa que ele saia realmente, sabe? E apesar de não ter sido um ano onde o Patriots foi ofensivamente bem, eu concordo demais com isso que o Rodolfo falou, que ele teve dificuldades além do que podia fazer, sabe? Pra mim é uma perda grande, assim. A perda do Matt Patricia, do Brian Flores, não foi tão sentida porque na comissão técnica tinham nomes bons para fazer as coisas funcionarem. Agora, a saída do McDaniels eu acho que impacta bastante, assim, o ataque dos Patriots, principalmente porque 2020 é muito incógnita de mudança, tanto comissão técnica quanto jogadores, né? Então, não vou me antecipar aos meus sentimentos, mas eu acho que o time sentirá bastante, assim, esse impacto, até pelo fato de que o Bill Belichick confia muito no trabalho do McDaniels. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, duvido que essa trick play vem do playbook do McDaniels. Cara, eu tenho certeza que vem. Pra mim, não é só a mente do Belichick sozinha sendo brilhante ali, sabe? Então, eu acho que é inevitável, né? Uma hora ele vai sair, mas eu acho que principalmente nessa situação, depois dessa temporada, é uma coisa que pode ter um impacto forte. Eu vou bem nessa linha do que o Rodolfo e você falou, e me assusto até com quem tá reagindo da forma que eu tô lendo, assim, de que o McDaniels foi o principal responsável pelo problema do ataque desse ano. Uau! É só isso que eu tenho pra falar quando eu leio um negócio desse. O quanto a gente sabe de informação lá de dentro pra gente afirmar que o problema é o cara. Com esse tanto de problema que esse ataque teve, com esse tanto de OL, perdendo o principal fullback ali, que é um dos principais caras, uma base nesse ataque, com o Brady sim jogando bem menos do que estava jogando, com os recebedores, quando o Brady, vou falar um pouquinho mais disso na hora que a gente falar dos Dolphins, mas quando a bola chega, o recebedor não pega. O quanto mais um cara pode fazer, ele não pode entrar em campo nas 11 posições e trabalhar por eles. Para afirmar que o problema foi o McDaniels, de novo, vamos transformar agora o Newhouse no McDaniels. É isso que a gente vai fazer esse ano. Cada hora a gente vai achar um cara novo pra gente pôr o problema, ao invés da gente entender que o problema foram vários problemas. Assim, a gente vai fazer um programa na hora que essa temporada acabar, seja ela com Super Bowl, seja ela com derrota no Wild Card, no Divisionals, ou seja onde for, e onde a gente vai falar mais disso. Mas, nossa,
Você não aprendeu ainda com Gostkowski que tem muita informação por trás do que a gente sabe, pra gente vir simplesmente falar, é isso aí que tá acontecendo, sabe? Eu torço assim absurdamente pro McDaniels ficar. Se o McDaniels sair, eu acho que pode ser um problemaço pra gente, que a gente só vai descobrir lá na frente. Mas vamos ver o que vai dar. É normal. Todo ano é assim, um monte de time quer falar com o McDaniels. Chegou aí pros Colts e voltou não era nem 45 do segundo tempo, já com o jogo acabado quase. É normal. E vamos ver o que vai dar. As propostas a gente nunca vai saber, ele também tem que ouvir. Mas eu tô torcendo fortemente para que o McDaniels fique. E a gente vai falar mais disso quando a temporada acabar certinha, pra gente vir com um programa meio que pra falar de tudo isso que aconteceu nessa temporada 19 e 20. Vamos então falar de Dolphins, dessa derrota, e sei lá o que a gente tem pra falar desses caras dessa vez. Bom, gente, o jogo impossível de se perder. Não era impossível no final das contas. Primeiro de tudo, Rodolfo, nós dois ali que fizemos o preview e que algumas pessoas vieram falar que a gente foi muito otimista, sei lá. É que assim, não tinha como perder o jogo, cara. Não tem outra coisa pra falar. Então, você tá jogando contra discutivelmente o pior time da NFL. E eu acho que o fato dos Dolphins terem feito uma boa partida contra nós, e nós uma partida ruim, não significa que eles sejam um bom time de futebol. Eles são um time ruim de futebol, mas que o plano de jogo deles se saiu melhor que o nosso, aproveitaram algumas deficiências que nós apresentamos e fizeram uma partida de fato melhor que a nossa. O Brian Flores foi o melhor treinador que o Bears na estratégia tática da partida, mas o nosso otimismo é óbvio que era por jogar em casa contra um time fraco, e não é porque nós perdemos que nós vamos dizer que os Dolphins têm um time bom. Tanto que, mesmo nos Estados Unidos, muitas pessoas falando que essa é a derrota mais embaraçosa de toda a história da dinastia do Belichick. Assim, é muito discrepante uma coisa da outra. Mas pra mim, Tati, do mesmo jeito que eu falei na semana passada, eu volto com o mesmo discurso, só que pro outro lado agora. Na questão da mentalidade, na questão de como jogar um jogo de futebol americano. Alguém tava com vontade de jogar aquele jogo? Tava todo mundo morrendo, cara, em campo. Tava tipo... Eles estavam muito com a sensação assim de... a hora que a gente precisar a gente faz o touchdown e a gente ganha esse jogo, parecia, sabe? Então, até foi uma coisa que eu comentei ontem com um amigo depois da partida, que ele me mandou uma mensagem assim, nossa, eu tô muito puto. Falei, cara, eu não tô puta. Eu fiquei puta quando perdeu pro Ravens, quando perdeu pro Chiefs, porque o time pelo menos esboçou uma vontade de ganhar. Ontem eles estavam ali, parece que, sei lá, não dá nem pra dizer assim. O Pat Pulpit, até eles lançaram uma coluna hoje que falaram que o Patriots foi bem o médico e o monstro. Não sei se todo mundo conhece essa história, mas o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, assim, ontem o Patriots foi Mr. Hyde total, foi o seu próprio monstro, porque sem condições. O Gilmore, pra vocês terem uma noção, ele teve a pior partida dele desde que ele chegou nos Patriots. Então, o cara que é assim, é o pilar da defesa, teve a pior partida contra o Miami Dolphins. Tudo bem que não é o mesmo Miami Dolphins lá da semana 2, mas mesmo assim, para mim foi um jogo totalmente discrepante do que a gente viu na semana anterior. Porque na semana contra o Buffalo Bills estava aquela coisa de Patriots mesmo. Essa semana eu não sei. Tava, sei lá, um New York Jets no campo, sabe? Não é o time que a gente tem costume de ver. Não tinha vibração, não tinha pulsação, não tinha nada. Isso pra mim é o que mais... Eu já falo isso há muito tempo aqui no programa. Não é dessa temporada, não é da temporada anterior. Os Patriots, quando querem jogar futebol americano, são muito bons. Mas tem jogo que os caras parecem que não estão a fim de jogar. Parece que eles assim... vai acontecer. Toda aquela história de jogo de playoff contra os Bills foi feita. A gente viu
obviamente você via, acabava a jogada, o jeito que os caras iam pro huddle, tanto no ataque quanto na defesa, a vontade que os caras estavam de dar o tackle, de pegar a bola, de, como eu falei, de carregar o running back para ganhar jardas. Nesse jogo não tinha nada, nego andava em campo. Eu não sei, pra mim aí foi uma falha da comissão técnica, nem tanto de jogadas e tudo, mas de não conseguir fazer esses caras entenderem a importância que esse jogo tinha. Ficou com aquela história lá no vestiário contra os Bills, de que o jogo dos Dolphins também é playoffs, mas a mensagem foi recebida para o jogo contra Buffalo e foi totalmente ignorada para esse jogo contra Miami. Ninguém tava com essa urgência de vencer, com essa necessidade de vencer que a gente viu os caras falarem, que a gente viu os caras fazerem. E isso é muito preocupante para mim. Agora, uma outra coisa, Rodolfo, que é muito difícil de mensurar, mas que a gente não pode deixar de fora, é o problema que o Bill Belichick já começa a ser um problema para mim, que era enfrentar ex-treinadores, ex-companheiros dele. Cara, é um problema, porque contra o Matt Patricia, que quando o ano passado que não tinha time nenhum, tomou problema. Agora com o Flores, contra o Weber no ano passado também, foi um dos piores jogos do Patriots no ano passado, na temporada do ano passado, foi contra aquele Titans. Cara, isso pra mim começa a ser um problema. Tipo, acho que as coisas são tão mecânicas ali que os caras que aprendem conseguem achar o hack pra isso, parece, sabe? Então, Felipe, parece que ele vem com essa certa dificuldade. Ontem mesmo acho que deu pra ver claramente que o Brian Flores tinha um plano que era atacar os linebackers dos Patriots, né? E tanto que ele mais fazia aquelas famosas slants por dentro, aquelas rotas cruzadas, e muitas vezes o recebedor tinha vantagem, até porque é uma rota que é muito difícil de marcar para o cornerback, porque ele já recebe, o wide receiver já recebe a bola praticamente no corte. E ontem, como eu li no Twitter, não lembro quem falou, os Patriots muitas vezes jogaram os linebackers já próximos à linha de scrimmage para gerar mais pressão no Fitzpatrick. Enquanto isso, o que aconteceu? Você tem o meio do campo um tanto livre para passes, né? Então eles se aproveitaram um pouco disso, dando passes ali, principalmente para o Parker no meio do campo. E o Gilmore, como a Tati falou, teve, como o Felipe falou, não foi a Tati, né? Enfim, como vocês falaram, o Gilmore teve uma tarde muito triste e ele é o pilar da defesa, como a Tati falou, e numa tarde ruim do Gilmore acaba a secundária inteira sofrendo. E então acho que o que o Felipe falou foi bem frisado. Os caras que conhecem o Belichick nos últimos tempos vêm tendo essa facilidade em encontrar os pontos fracos do time dos Patriots e de certa maneira também por muita dificuldade ao ataque, ainda mais nessa temporada que o ataque não tá nada bem. E o Brian Flores com o time humilde que os Dolphins têm, até trocaram vários jogadores para pensar num replanejamento para o futuro, conseguiram bater os Patriots em Foxborough, que é algo muito difícil. Então, ponto positivo pro Brian Flores e ponto negativo pro Belichick, que comprou o pupilo mais uma vez. Outra coisa também é essa questão da defesa, do jogo que a defesa fez. Esperar que o ataque tivesse problemas, não acreditava, mas não é surpresa mais esse ataque desse ano. Agora, eu mesmo falei, essa defesa com 70% de nível que ela tem, não vai ter problema contra esse ataque dos Dolphins. Mas teve, no ponto de um Gilmore jogar mal. O Fitzpatrick também, a gente tem que falar, ele soube jogar muito bem o jogo, mas aí preocupa muito também, né? Tipo, uma defesa que é a segunda ou primeira melhor da liga, tomar um apagão desse e não fazer nada, né? Sim, e o fato que mais me preocupa é porque eles quase não se utilizaram do jogo corrido ontem. Que se fosse pelo menos uma partida que eles tivessem ido super bem por terra, a gente ainda teria aquela muleta de que, sim, realmente, defesa dos Patriots sofre contra o jogo corrido. Mas ontem o jogo aéreo deles teve mais de 300 jardas, sabe? Só o Devante Parker teve 137 jardas de recepção. Então, assim, pra mim é um fator que eu fiquei muito encabulada e muito preocupada também, porque sempre foi o que a gente mais elogiou durante o ano, que deixou a gente mais feliz desde a temporada passada pra cá, que a secundária era uma fortaleza, né? E não foi absolutamente nada disso que a gente viu ontem. O Jonathan Jones, tadinho, voltou, porque estava como questionável, tá lesionado na virilha, mas voltou. Ele marcou 5 passes na direção dele, todos os 5 foram recepção. Não. Então, assim,
É muito preocupante isso pro último jogo da temporada e para um time assim que é inferior. Não é questão assim, o Patriots salto alto contra os Dolphins, vocês estavam muito confiantes no preview. Não, gente, no papel ali é um time inferior aos Patriots, não tem nem o que dizer, sabe? E não sei o que aconteceu, porque o que me deixou realmente triste nessa derrota foi que o ataque até mostrou-se às vezes dentro de campo, mas a defesa não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar um ataque muito fraco. É muito difícil de tentar entender. Para mim, essa questão emocional que eu já repeti tantas vezes aqui nesse programa, que às vezes os caras esquecem do que eles precisam fazer. E assim, beleza, passou, estamos nos playoffs. Isso é uma coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, que o torcedor dos Patriots não pode cair nessa, gente. Vocês estão reclamando que vocês vão pro playoff no Wild Card. Beleza, não jogava há 10 anos. Mas vocês estão indo pro playoffs com um time que não tem ataque. No final das contas, foi bem. Pro nível da liga, foi bem. Pro nosso nível dos últimos anos do que a gente acostumou, beleza, caiu. Mas, cara, tem tanta coisa pior que você pode viver acompanhando esse esporte, que calma que você ainda tá numa situação privilegiada. A gente vai ter o preview na quinta-feira para falar desse Titans. Quero falar de novo dessa história, porque vem um Vrabel de novo pela frente, um cara que conhece Bill Belichick, que para mim já é um problema sim. Mas Tati, a gente não pode esquecer o quanto esses caras já fizeram de transformação em situações talvez não igual a essa, mas parecidas. Eu lembro do final da temporada do ano passado, as coisas não eram boas. A gente estava numa situação igual, a gente estava aqui, putz, o que vai ser esses playoffs? Eu falei pra minha esposa ontem, eu tava com cara de merda à noite, aí ela falou, o que aconteceu? Perdeu? Eu falei, perdeu. Aí eu falei, esse ano esquece, esse ano não vai dar. Ela falou, mas de novo, não vai dar esse ano? Porque todo ano vocês falam a mesma coisa. Eu acho muito interessante quando a coisa vai para uma visão de quem tá de fora, né? Igual a gente acompanha o bagulho tão dentro que a gente esquece disso. E ela falou para mim, mas o ano passado não ia dar, o ano retrasado não ia dar, o ano antes do retrasado também não ia dar, todo ano. Ela ainda falou para mim, eu sei que é fim de ano quando a Simone canta a música dela lá na televisão e quando você fala que esse ano não vai dar nos playoffs. E a gente sabe o que aconteceu. Acho que é a situação mais complicada, pelo menos desses 5 anos de Patriotas, que a gente vê os Patriots ir pros playoffs, mas não pode desistir desses caras. Só pode desistir na hora que acabar o jogo e a gente vê que perdeu e não tem mais o que fazer, né? Vou voltar um pouquinho no que você falou com questão ator. Não, é só porque assim, vou dar um testemunho aqui. Eu comecei a acompanhar a NFL nos playoffs de 2015, da temporada 15-16 do Super Bowl 50. Eu nunca vi o Patriots não jogar playoffs. Eu nunca vi o Patriots não jogar a final da AFC. Então, assim, eu acho muito injusto tudo que eu li ontem no perfil do Patriotas durante a partida, sabe? É muito injusto colocar o time como se fosse um Cleveland Browns. Eu acho muito injusto, porque apesar de todas as dificuldades, o time vai jogar o Wild Card e a gente já sabia disso com umas 2-3 semanas de antecedência. Não é o fim do mundo jogar uma rodada de Wild Card. Mas não joga desde 2009. Mas a última vez que jogou, perdeu. Tudo bem, gente, perder faz parte também. A questão é que, nos últimos 20 anos, o Patriots conseguiu uma coisa muito grandiosa dentro da NFL. E a gente pode estar assistindo o fim disso agora? Sim, a gente pode estar assistindo o fim disso agora. Também não é o fim do mundo. Sabe, eu fico doente das pessoas ficarem criticando tanto o time assim, sendo que nós somos torcedores muito felizes por tudo que a gente consegue ver. E outra coisa também que eu aprendi nesse pouco tempo que eu tenho de NFL, nunca dá pra gente duvidar do Patriots. Realmente, no ano passado, eu lembro, a gente perdeu a gente perdeu 2 jogos antes do último que venceu. E eu tava naquela, assim, de ficar reclamando e dizendo que se for pra jogar o Wild Card, não vai ganhar do Ravens. E não sei o que lá. E o que deu?
beleza, conseguimos vencer mais um Super Bowl, sabe? Lógico que esse ano o time tem dificuldades maiores que nós não vimos nos anos anteriores, mas eles têm plena capacidade de conseguir adaptar isso. E ontem, o time todo, eu tenho certeza que eles sentiram o golpe no vestiário. O Dave McCord deu uma entrevista, assim, muito sentido. O Matthew Slater foi super rigoroso. Ele falou que para os jogadores que estavam ali dentro de campo, a maioria deles não ia ter outra chance de jogar playoffs novamente na carreira. Então, assim, eles sentiram o golpe. Vamos ver o que esse time vai entrar em campo sábado, que é um outro assunto. Mas eu acho... Obrigada, Felipe. Eu acho muito que você bateu numa tecla muito importante que precisava ser dita, sabe? É uma overreaction que eu acho super desproporcional, extremamente desproporcional. Mesmo com o Tom Brady, que realmente não tá jogando bem esse ano, mas é injusto você ver um cara que jogou 19 anos super bem, tá jogando um ano ruim, e é normal, porque a gente tá falando de um cara de 43 anos, mas a torcida, assim, não enxerga, sabe? Parece que perdeu ontem pro Dolphins no Gillette Stadium, tudo que aconteceu pra trás não vale mais. Na cabeça da galera, se tivesse a votação dos 10 melhores dos 100 anos fosse hoje, o Brady não ia entrar, porque perdeu ontem pros Dolphins. Acabou tudo que ele fez pra trás. O cara jogou mal esse ano e perdeu pros Dolphins, então esquece, não existe mais nada. Vocês falaram absolutamente do que eu penso. Acho que a torcida dos Patriots, eles não perceberam que eles vivem num universo paralelo em relação à NFL restante, porque os Patriots todo ano vão para os playoffs, todo ano vão para a final da NFC. Eles não perceberam o quanto isso é muito difícil de acontecer. O quanto a dinastia do Patriots é improvável que aconteça novamente de tão dominante que ela é. E eu acredito que a torcida dos Patriots é muito chata, assim, reclama, assim, é mal acostumada. Tanto que, pelo jeito que eles reclamam, parece que o elenco dos Patriots tem o melhor quarterback atuando na temporada, o melhor running back, o melhor wide receiver, sendo que, na verdade, a gente tem o Brady que não tá jogando bem, uma OL com problemas, e um wide receiver todo quebrado que tá jogando sozinho no ataque, que é o Edelman. Então, se você for olhar o time dos Patriots no papel, é um time que jogou bem devido ao que tem, bem demais até. Um ataque que não foi bem, uma defesa que foi excepcional. Então eu acho que a torcida dos Patriots precisa mudar um pouco de postura e pensar que a nossa obrigação é sim ganhar a divisão, porque de fato nós temos o melhor time da divisão. Entretanto, chegando em playoffs, vamos torcer para vencer, vamos torcer para o time sair bem, vamos criticar as coisas ruins, é óbvio, mas não agir dessa maneira como se fosse o fim do mundo, você simplesmente não ser favorito para chegar na final da UFC. Isso é uma coisa ridícula. A gente tem que torcer pelo time, não pelos anéis. Então quer dizer que se os Patriots amanhã ficarem 5 anos sem chegar nos playoffs, a gente não vai mais torcer? Não, isso é um pensamento errado e a torcida dos Patriots precisa rever seus conceitos. Isso aí, meu. A gente, assim, aqui a gente já falou várias vezes, a gente vem criticar quando precisa. A vinda do Bellatini esse ano foi muito por causa disso, de ser um cara crítico, que a gente queria trazer, sim, um cara que ajudasse nessa questão nossa de que se o Brady joga mal, a gente vai falar que o Brady joga mal. Se o Brady joga bem, a gente vai falar que o Brady joga bem. A gente sempre foi desse jeito. O podcast aqui é onde a gente é mais nossa opinião de cada um, porque a nossa voz é a minha voz, Felipe, falando o que eu acho. Mas em texto, eu acho que assim, a gente tem que trazer a notícia, a informação para você na sua casa tomar a sua decisão. É onde a gente tenta menos, vamos dizer, influenciar, não sei se nem é a palavra certa. Mas aqui sou eu, Felipe, falando. E a gente sempre vai acreditar nesse time e a gente sempre vai torcer até o final. Pode ser que não dê certo, pode ser que a gente perca no wildcard esse ano, pode ser, mas acontece, é assim que é o esporte, só vai ganhar um e muitas das vezes não vai ser, parece mentira, mas os Patriots podem não ganhar um campeonato, gente, isso pode acontecer. A gente vai torcer até o final, a gente vai acreditar sempre até o final e a gente vai criticar quando a gente acha que tem que criticar, como a gente criticou hoje com esse jogo que eles fizeram contra os Dolphins. Mas isso vai fazer da gente achar que melhor perder agora já pro Titans para acabar com isso tudo? Não, senhor. Tomara que ganhe do Titans, que venha um atrás do outro e que esse time mostre de novo que nos playoffs eles são outro time, eles são o New England Patriots dos playoffs, o New England Patriots de verdade que a gente já viu acontecer. E é isso que a gente vai aqui torcer até o final. Se você não gosta disso, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Não ouve mais a gente, porque a gente sempre vai manter esse discurso aqui. Beleza?
A gente vem na quinta-feira para falar de Titans, para ver o que pode ser problema, o que pode ser vantagem para esse jogo do sábado à noite. E Tati, obrigado, Rodolfo, obrigado, e bora lá e feliz ano novo para vocês, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Valeu, Felipe, valeu, Tati. Vamos lá, pensamento positivo, pra cima deles, Patriots. Feliz ano novo pra todo mundo. A ideia até eu me emocionada aqui agora no final. É isso, gente. Playoffs, bora. Ninguém desistiu ainda. Feliz ano novo. Que o ano novo toque esse coração peludo de vocês, tá? Obrigada, até a próxima. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game.